Saudações, caros formandos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de secretariado executivo. Na aula passada, nós falávamos do perfil da secretária e hoje vamos dar continuidade falando da postura e da ética profissional. Em suma, da ética profissional. Bom, na aula passada nós falamos do perfil da secretária, onde vimos que a secretária ela deve ter responsabilidade, discrição, entre outros itens. Então, hoje vamos falar da postura. O que é postura? Quando falávamos do perfil da secretária, nós falamos também. Aliás, quando falávamos do escritório, assim que é, nós falamos de riscos ergonômicos. Dissemos que a mesa do escritório e a cadeira devem ser colocados numa posição boa, ou seja, devem ser adequados para a execução das suas atividades por causa de riscos ergonômicos, riscos que têm a ver com a postura, nesse caso, a nossa maneira de sentar. Porém, não é essa postura que nós vamos falar dela hoje. Nós vamos falar da postura, a postura que num outro sentido, em que podemos definir, ou seja, os autores definem como a maneira de ser e estar de cada indivíduo. Então, a postura que aqui falamos não é a postura física. Estamos a falar da maneira de ser e estar de cada indivíduo. Tem a ver com a maneira como o indivíduo se comporta com o social, nesse caso. Nós estamos a falar da secretária executiva. Então, estamos a dizer que a postura da secretária executiva tem a ver com o seu agir, tem a ver com a maneira como se comporta com o restante da organização, ou seja, com a organização no seu todo, para além do seu executivo. Então, estamos a dizer que é a maneira de ser e estar do indivíduo na organização. Temos também a postura ético-profissional. O que é a postura ético-profissional? A postura ético-profissional é um conjunto de atitudes, estado de equilíbrio físico-mental, que permitem eficiência proporcionada à atividade que exerce, nesse caso, o seu trabalho. Nós estamos a dizer que a postura ético-profissional é um conjunto de atitudes e estado de equilíbrio físico-mental. Nós podemos explicar isso assim. Nós sabemos que somos profissionais, somos secretárias, nesse caso, nós temos uma relação laboral, porém, nós temos a nossa vida particular. Então, nós estamos a falar de estado físico, estado de equilíbrio, assim que é físico e mental. Na nossa caminhada, na nossa casa, nesse caso, ou nas outras relações, ou na nossa relação com a sociedade, fora a relação que temos na organização, a relação laboral, nesse caso, nós estamos a falar, nós estamos a dizer que nós temos uma outra vida para além da vida profissional. Então, o estado de equilíbrio físico-mental que a gente se refere, nós estamos a dizer que a secretária não deve levar os seus problemas pessoais e relacionar-lhes com o trabalho. Ela deve exercer as suas atividades muito bem-humorada, cumprindo os seus deveres, independentemente da situação que esteja a passar. Então, deve ter controle emocional, nesse caso. Não deve levar os seus problemas que vem de lá de casa ao seu trabalho. Então, no trabalho, ela deve manter uma boa postura profissional, independentemente dos problemas que ela esteja enfrentando. Deve, acima de tudo, exercer as suas atividades, cumprindo assim os seus deveres, as suas obrigações, nesse caso, e cumprir as suas atividades, mantendo assim uma boa postura que permitirá o alcance dos seus objetivos e que, consequentemente, são os objetivos relacionados à própria organização, nesse caso, que é o fim da própria organização. Então, o estado de equilíbrio, ou seja, as suas emoções não devem interferir
no desempenho das suas funções, ou seja, não deve interferir na sua relação laboral. Comporte-se de um jeito, não leve os seus problemas de casa para o serviço, porque normalmente nós temos visto pessoas com esse tipo de comportamento acabam levando problemas que têm em casa e vão descarregando no local de trabalho, não permitindo assim execução eficiente das suas atividades. Então devemos ter controle das nossas emoções para que possamos saber nos portar bem com os colegas, para que não notem, para que os colegas, ou seja, o nosso executivo, não note alguma diferença, se calhar, no nosso estado emocional. Devemos sempre manter uma boa postura como secretários também, assim dizer. Temos também a má postura profissional. O que considera-se má postura profissional? A má postura profissional é o conjunto de comportamentos, nesse caso, atitudes impróprias para o local de trabalho e, acima de tudo, atitudes que não dignificam a si. Estamos a dizer que são comportamentos impróprios, que não dignificam assim que é a si e nem a própria organização. Nós estamos a dizer que a secretária ela tem importância de compor uma boa imagem à organização. Secretários e secretárias, a nossa missão é de zelar pela boa imagem da organização. Nós somos o espelho da organização. Nós vamos falar de atendimento ao cliente. Acreditem, a pessoa, ao chegar em uma empresa, qualquer que seja, se tem lá a secretária, ele primeiro olha para a pessoa que está ali para atender-lhe. Então, a imagem da secretária, ela já dá, como posso dizer, já dá uma imagem da própria organização, como é que funciona. Então, é importante termos uma boa imagem. Como secretárias, é importante termos uma boa postura. Nós estamos a dizer má postura profissional. Não é no sentido de ser escravo, mas quando nós amamos a profissão, quando nós amamos de verdade aquela que é a nossa área, que é o secretariado, e nós olhamos para os objetivos da organização, nós fazemos de tudo. Nós fazemos de tudo para compor uma boa imagem à organização, não estando simplesmente na empresa, assim como fora. Isso não quer dizer ser escravo, viver a organização, mas tem atitudes que nós devemos ver. Todas as atitudes que não nos dignificam, todas as atitudes impróprias, nós devemos olhar para elas e dizer, não, eu tenho uma missão, tenho a minha organização. Então, a minha missão é fazer com que a organização seja bem vista nesse caso. Então, dê sempre o seu melhor. Olhe para si primeiro. Temos também a boa postura profissional. Bom, uma boa postura profissional é, na verdade, o perfil da secretária executiva que viemos falando na aula passada, onde falávamos da assiduidade, da pontualidade, e discrição, sigilo profissional, entre outros aspectos. Então, uma boa postura profissional é simplesmente olhar para aquilo que são as leis que regulam a relação laboral, olhar para o código deontológico profissional que vamos falar quando falarmos da ética e da moral. Temos também a postura profissional da secretária executiva. Estamos a dizer que é aquela que falávamos também na aula passada, de que a secretária ela deve cumprir as suas obrigações, deve cumprir as suas responsabilidades, nesse caso, deve cumprir aquilo que são as normas da organização. A secretária ela é o espelho, então que seja a primeira pessoa a cumprir com as normas da própria organização, criando assim um ambiente harmônico, ou seja, criando uma harmonia no local de trabalho. A postura profissional da secretária é um conjunto, nesse caso, de atitudes, boas atitudes que não interfiram no seu trabalho, nem interfiram atitudes que a dignificam, que não irão manchar
a imagem da organização, nem do seu executivo e nem a sua própria imagem. Essa que é a base. Então, meus caros prezados formandos, assim dizia, devemos ter muito cuidado, devemos procurar sempre manter uma boa postura profissional. Só assim seremos secretários e secretárias de sucesso, porque muitos irão se inspirar em nós e fora isso, iremos conseguir alcançar aqueles que são os objetivos da própria organização. Nós estamos a dizer que o nosso tema é ética profissional, já falamos da postura, então vamos falar também da moral e da ética. Na verdade, vamos falar da ética, só que não tem como falarmos da ética sem antes falarmos da moral. O que é ética? Bom, conforme podemos ver um exemplo aqui ilustrado no quadro, a moral é o conjunto de hábitos, costumes, tabus, a cultura de uma determinada sociedade. Então, a ética, nós estamos a dizer que é a reflexão da própria moral. Um conceito básico da ética é que a ética ela tem a ver com é algo introspectivo, nesse caso, tem a ver com a nossa natureza, o nosso habitat, tem a ver com o caráter. É algo do nosso interior, onde nós podemos escolher fazer e não fazer. A ética, ela tem a ver com o eu posso, eu devo, entre outros. Nós podemos procurar outras definições nas obras avulsas na internet para nos ajudar a perceber. Nós estamos a dizer que a ética ela tem a ver com o nosso interior, aquilo que a gente é. Nesse caso, estamos a falar do caráter. E a moral ela tem a ver com as normas, nesse caso, as normas não escritas, pois nós sabemos que na sociedade nós temos a lei. As normas, ela tem algumas escritas, mas tem outras que a sociedade ela concorda como verdadeira e deve ser algo a ser seguido. Então, a moral tem a ver com o coletivo, nesse caso, o que a sociedade concorda que deve ser ou tem que ser. Então, a ética é a reflexão da própria moral. Ou seja, de uma forma resumida, a ética é a teoria e a moral é a prática. Ética profissional. O que é ética profissional? Ética profissional, nós estamos a dizer que é a ação reguladora da profissão, fazendo com que cada indivíduo respeite a sua própria profissão, assim que é. Então, temos também o Código de Ética. O Código de Ética serve para orientar o cidadão. E estamos a dizer também que o Código de Ética é o conjunto de normas éticas que podemos chamar de deontologia profissional, onde constam os direitos, os deveres e as obrigações. Então, temos também um Código deontológico profissional da secretária executiva. Vou disponibilizar em formato eletrônico, onde veremos os deveres, as nossas obrigações, mas tudo resumindo-se naquela que é naquele que é assim que é o perfil da secretária executiva. Essa foi a nossa aula de hoje, falando da ética profissional, e próxima aula nós vamos dar continuidade falando do relacionamento com o executivo e do assédio sexual. Muito obrigada pela atenção. Ótimo dia para si.